Olá, vamos dar continuidade às aulas do livro do Java How to Program Early Objects, da 11ª edição, do Paul e Harvey Detail, no capítulo 2, né? Que é Introduction to Java Applications, Input, Output and Operators. Agora vamos para a parte onde vamos fazer o procedimento oposto da parte anterior, que a gente estava visualizando os dados em tela. Agora nós vamos inserir dados através do teclado. Nós vamos inserir esses dados através do scanner, que permite que o programa leia dados para serem utilizados no programa. Esses dados podem vir tanto dos usuários quanto dos arquivos. No nosso caso, os dados virão do usuário através desse comando system.in, mas você poderia também, por exemplo, abrir um arquivo através do scanner, que no caso é um procedimento que nós vamos ver posteriormente. Para que esse scanner possa ser utilizado, antes de tudo você precisa importar a sua biblioteca. Numa IDE como o NetBeans ou o Eclipse, se você escreve esse comando aqui e não importa a biblioteca, ele informa aqui e você importa normalmente. Mas como estamos usando um modo rudimentar, estamos utilizando um bloco de notas, então temos que fazer à mão. Nós vamos, da linha que inicia a classe, nós iremos importar esse programa através do comando import java.util.scanner, ponto e vírgula. E depois disso, vamos instanciar o objeto. Nós vamos criar um objeto do tipo scanner que vai nos permitir digitar os dados e que o programa identifique esses dados como válidos. No caso, para instanciarmos nessa linha aqui, eu vou instanciar o objeto dentro desse método main, que é o método que irá fazer com que o programa execute, e no caso, vai ser a primeira coisa que nós iremos, que será escrita. Vamos criar o objeto, dando um identificador a ele, de nome e valor. Vamos utilizar esse sinal, que é o sinal de atribuição, significa que será atribuído a essa variável valor esse objeto, e o objeto será instanciado com o comando new scanner e o system.in, que o system.in é o Standard Input Object, que permite que a aplicação leia os dados digitados pelo usuário. O scanner traduz os bytes inseridos pelo usuário e vai traduzi-los como tipos, que podem ser int, float, char, etc. Pode ser também de outros tipos, dependendo de forma que você insira, que nós vamos ver posteriormente. A declaração das variáveis que irão fazer a leitura, no caso, irão receber os dados para si, será feita nessas duas linhas, nessa e nessa linha aqui. A declaração vai acontecer nessas linhas e, no caso, nós temos variáveis do tipo int. Essas variáveis são do tipo int, essa daqui, o identificador no 1, ao qual será atribuído o valor, no caso, é o scanner que vai ler esse dado e irá interpretá-lo como um valor do tipo int. Os outros tipos que são armazenados, que no caso são o float, o double, que armazena números reais, e o char, que armazena um caractere individual, ele não será interpretado por esse comando. É preciso que o comando seja um comando válido, seja um valor inteiro. Se for um caractere, o programa será encerrado. A mesma coisa vale para essa outra linha aqui, que vai ter o identificador no 2, a atribuição, e terá o scanner, que no caso é o objeto, recebendo outro valor inteiro, que será lido pelo programa. Agora, fazendo essa manipulação
das variáveis. Nós temos agora essa linha aqui, onde nós temos um valor, uma declaração de um valor inteiro, cujo identificador é sum, e a atribuição desse valor é uma soma de duas variáveis. Não é simplesmente uma soma de dois valores quaisquer. É uma soma de duas variáveis que são do tipo int, igualmente que nem a variável daqui. Vai ter também esse operador de adição. Quando o programa lê um operador de adição, ele performa a tarefa de adição usando dois valores armazenados nas variáveis, no 1 e no 2. O operador de soma ele é um operador binário, é importante salientar isso. Ele necessita de dois operandos, que no caso vão ser o num e o num2. Antes de utilizarmos uma variável, nós temos que dar um valor para ela. As variáveis do tipo int, no caso, mesmo sem serem inicializadas com valor, elas já têm por padrão um valor zero. Então, se não dermos valor nenhum a elas, elas já iniciam com zero. E por último, mas não menos importante, vamos ver o que vai ser exibido em tela depois dessa operação, depois que essa operação ocorre. Existem duas formas de nós mostrarmos esses valores. As duas formas é através do comando de impressão em tela. O primeiro é o system.out.println, no caso vai ser impressa uma linha que vai ser feita da seguinte forma. Você digita o nome, o texto que você quer que seja exibido antes, e depois que você digita esse texto, você fecha ele em parênteses, perdão, entre aspas. Nossa, tá péssimo aqui, né? E depois você vai inserir o mais e o nome da variável que você deseja que seja exibida. No caso, nós queremos a variável sum, que é a variável que fez o procedimento de adição. A outra forma é utilizando o printf, que nesse caso ele precisa de uma quebra de linha, que é feita aqui. Esse aqui, como eu tinha dito no vídeo anterior, ele já pula uma linha para você. Você digita esse comando e você coloca esse valor com D. Esse D significa um valor inteiro que você irá exibir. E esse valor inteiro vai ser ninguém mais, ninguém menos do que o sum, que é o valor inteiro, que é o resultado da soma. Agora, vamos executar esse valor para que possamos visualizar melhor. Cadê você? Pronto. Vamos aqui. Já você, mais uma vez, compilando sum.java. Pronto, já foi compilado, tudo ótimo. Java sum. Insira o primeiro valor numérico. Vamos inserir um valor numérico, como ele solicitou. Insira o segundo valor numérico. Vamos inserir mais um outro valor. Vai ser impresso duas vezes. E vamos lá. Exatamente isso. Os valores são impressos da mesma forma, só que com escritas diferentes. Por fim, nós vamos verificar alguns conceitos sobre a memória. Vamos fazer caixinhas aqui para o num1. Ok? Ficou péssimo, mas acho que vai ser possível ver a visualização. Num2 e o sum. Vamos lá com essas caixinhas. Essas variáveis, num1, num2 e sum, elas correspondem a locais na memória do computador. Vamos fingir que esse retângulo horrendo é um pequeno fragmento da memória do computador. Eu sei que vai ser possível abstrair dessa forma. Eu quero acreditar nisso. Cada variável tem um nome, no caso, num1, num2 e sum, tem um tipo. As três são do tipo int. E um tamanho de bytes e um valor.
Vamos, por exemplo, supor que no nosso pequeno programa que nós digitamos um valor numérico, esse valor será armazenado no endereço de memória referente à variável no 1. Vamos supor que no endereço cifra 1, nós temos o valor referente à variável no 1. Esse valor vai ser inserido aqui, que vai ser o valor 4, né? Que foi o que nós digitamos no programa. Esse valor digitado será armazenado na variável no 1. Se já existir algum valor nessa variável, ele será destruído. No caso, eu não quero, estou com preguiça de utilizar a borracha, vamos simplesmente riscar. Mas ele será destruído e um novo valor irá reinar. Como, por exemplo, agora, o 5 é o dono do número. Esse se trata de um processo destrutivo, um processo de armazenamento de valores. Se você armazena um valor e depois armazena um novo valor e ocorre a destruição, trata-se de um processo, obviamente, destrutivo. Na linha onde ocorre o processo de soma, que é que no caso aqui. Nesse processo de soma, int sum num1 mais num2, esses valores, eles não são alterados. Vamos fingir que aqui temos o endereço de num1, 5, e temos o endereço de num2, 1. Quando o operador sum for fazer o procedimento da adição, ele não vai alterar esses valores. Ele vai acessá-los, ele irá acessá-los e vai fazer o procedimento da soma. O processo de acesso desses valores no 1 e no 2 trata-se de um processo não destrutivo, porque as variáveis não serão alteradas. O processo de soma que faz com que ocorra o valor 5 mais 1 igual a 6, esse valor é armazenado em sum, na variável sum. Não é uma alteração dos valores de num1 e num2. E é isso, essa parte também bastante simples, bastante elementar. Vamos para a parte 3 em breve. Até mais.